Boa noite, moçada. Tudo jóia com vocês? Então, eu espero que todos estejam bem. Então, retomamos a nossa aula. é, Retomamos a nossa aula no Zoom. Deixa eu ver se está gravando, que hoje de manhã eu não gravei, para não perder o costume. Eu vi que tem uma dúvida ali, mas depois eu respondo para você, tá? Lá no finalzinho eu respondo para você. Moçada, a nossa aula de hoje, o nosso objetivo aí é reafirmar ou relembrar todo aquele rito do procedimento que nós conseguimos, que nós já falamos em sala, além disso com os recursos. Tem bastante tempo que eu dou aula de estágio, dou aula de processo civil, eu vejo que a galera tem mais dificuldade quando começa a discutir recurso. Essa semana nós fizemos embargo de declaração, é um recurso bem simples, ele não é um recurso tão técnico como agravo de instrumento, recurso especial, recurso extraordinário, entre outros recursos. Mas ele também, assim como o recurso, merece um carinho, né? Eu recebi alguns questionamentos no privado dos alunos, perguntando algumas questões até mesmo que a gente havia discutido. Então, eu aproveito também para reafirmar e pedir um pouco de atenção para vocês assistirem às nossas aulas. Os rostinhos aqui que eu vejo são sempre os mesmos, né? Essa moçada está sempre assistindo às aulas, mas eu vejo que alguns alunos aí às vezes não assiste às aulas e aí traz aqueles mesmos questionamentos que a gente discute aqui. Então, tem que assistir a aula, né? Nós aí já estamos com a questão do decreto impossibilitado de dar aula presencial, que já é mais complicado, né? Então, a gente tem que aproveitar esse momento aqui da melhor forma possível, tá? Então, esse material da aula de hoje, depois eu vou colocar lá para vocês, pode ficar tranquilo. Preparei com muito carinho aí para a gente poder, de uma forma dinâmica, ver bastante coisa de uma vez só, tá? Então, vamos acabar de aceitar o povo aqui. Vamos colocar democraticamente todo mundo no mudo. Se eu esqueci o microfone de alguém, por favor, depois coloque para não atrapalhar, né, o áudio lá. Vamos ver se foi. Eu acho que foi. Deixa eu subir essa janela para cá. Teoricamente, era para ter ido. Pronto. Tá aparecendo para vocês aí direitinho? Faz assim se estiver ok aí. Porque para mim aparece diferente. Tá aparecendo a tela do PowerPoint. Só fazer assim que aí eu vejo se está ok. Beleza, moçada. Então vamos lá começar. Pois fica tranquilo que vai estar com material para vocês. Lembra que a petição inicial, então, aquela que está prevista lá no artigo 319, ela tem como objetivo quebrar a inércia da jurisdição, ok? Então, o objetivo principal da petição inicial é quebrar a inércia da jurisdição. E o processo, ele se inicia aqui. Então, nós podemos falar que o processo se inicia através da petição inicial. E aí já vai surgindo alguns questionamentos. Por exemplo, o que o juiz poderá fazer ao receber a sua petição inicial? Joia? Então, esse é o primeiro questionamento que nos vem na cabeça. O juiz pode determinar a chamada emenda inicial. A emenda inicial está prevista lá no artigo 321 do CPC. A emenda inicial deve ser feita no prazo de 15 dias. Não cabe reemenda inicial. Vocês que já fizeram aquelas atividades de questões, alguma das questões que nós vamos falar aqui hoje, vocês vão ver que vocês já estudaram. Joia? Para que serve a emenda inicial? A emenda inicial serve para sanar os chamados vícios sanáveis. Exemplo, ausência de documentação. Exemplo, falta de decorrência lógica dos fatos. E eu chamo até uma atenção bem interessante. Vocês viram alguns dias atrás aí o chamado indeferimento da petição inicial. Tinha uma pergunta lá para vocês. Quais as hipóteses de indeferimento da petição inicial? Aí vocês viram lá no artigo 330 que a principal causa de indeferimento da petição inicial é inépcia da inicial, ausência de valor da causa, entre outras coisas mais. Mas hoje nós estamos vivenciando uma prática, né, dentro do processo civil, onde o princípio da formalidade foi substituído pelo princípio da instrumentalidade. E aí o juiz, o que ele tem feito? Ele tem tentado aproveitar o máximo que der as ações para poder julgar no mérito. É um princípio que chama princípio da prevalência das decisões de mérito. Ou seja, o julgador ele vai tentar, sempre que der, julgar o processo no seu mérito. Quando o juiz indefere uma petição inicial,
ele acaba, então, extinguindo o processo sem resolução de mérito, e é sabido, então, que lá na frente, a parte vai ingressar novamente com aquela demanda. Então, se você parar e pensar, isso vai congestionar ainda mais o Poder Judiciário, porque vai ter mais demanda, já houve a movimentação da máquina pública. Então, é por isso que hoje os magistrados tentam, sempre que possível, através da possibilidade de emenda inicial, possibilitar ao autor consertar esses vícios sanáveis. Ok? Então, a emenda até hoje, ela ficou assim, na visão do STJ, houve uma ampliação tão grande da possibilidade de emenda que está ficando até ridículo, tá? Beleza. A principal causa da emenda, brincadeira, é a desatenção do estagiário, né? Leia-se advogado. Ou seja, o advogado pegou e esqueceu algum documento essencial, joia? Se o autor não cumprir esse ato, ou seja, essa intimação ou determinação do magistrado em fazer a emenda inicial, então o juiz vai indeferir a petição inicial. Lembrando que é uma oportunidade dada ao autor para sanar vício, joia? E neste caso, o juiz, então, indeferirá a petição inicial sem resolução de mérito, beleza? Segunda situação, o juiz, ao receber sua petição, pode ver, então, que não é caso de emenda, mas sim de indeferimento da petição inicial, que está previsto lá no artigo 330, né? Nós até falamos que a principal causa de indeferimento é a inépcia inicial, nós já antecipamos. Vocês já fizeram uma atividade perguntando quais eram as hipóteses de indeferimento. Joia. Próxima situação que o magistrado pode fazer é, então, dar a improcedência liminar do pedido, aquela que está prevista lá no artigo 332 do CPC. Joia? Grande questionamento. O que fazer se o magistrado indeferir a petição inicial ou ainda dar a improcedência liminar do pedido? Tudo bem, primeiro você chora, fica triste, mas nós temos ferramentas para isso. Então, olha só, nós podemos apelar dessa decisão nos termos do artigo 331 e 332, nos seus parágrafos 3º e 4º, e ainda nós podemos embargar a decisão, que são os embargos de declaração naquelas hipóteses que nós já vimos, joia? Ou seja, a decisão que versa de indeferimento da petição inicial e ainda da improcedência liminar do pedido é uma sentença. E como sentença, ela é atacável através de apelação. Joia? Os embargos, então, de declaração contra o indeferimento ou ainda improcedência liminar do pedido estão lá naquelas hipóteses de cabimento do artigo 1022, que são a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material, ok? Então, olha só, imagine que o juiz tenha indeferido sua petição inicial. E aí você vê, então, que, obviamente, você vai apelar dessa sentença. Antes disso, se houver algum vício do artigo 1022, você primeiro vai embargar. Então, você vai entrar com embargos de declaração para só depois entrar com apelação. Nós vamos ver isso um pouco mais tarde sobre isso daí, sobre a chamada fungibilidade recursal. Joia? Então, olha só, relembrando um pouco quanto aos embargos de declaração, que foi a atividade que vocês fizeram essa semana, mas então só relembrando, ele tem um prazo de 5 dias, nos termos do artigo 1023, ainda temos a regra lá do artigo 1003, parágrafo 5º, né, que diz que, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interposição de recurso será de 15 dias. Ou seja, os embargos de declaração é chamado de patinho feio dos recursos. Por que patinho feio dos recursos? Porque nele tudo é diferente. O prazo para opor será de 5 dias. A forma dele, eles são opostos em petição dirigida ao próprio julgador. Ou seja, o julgador que proferiu a decisão atacada é ele que vai receber, então, os seus embargos de declaração. E ainda, é ele que vai julgar esse embargo de declaração. Então, os embargos de declaração são opostos ao próprio julgador que proferiu a decisão e é este, então, que vai julgar os seus embargos de declaração. Além disso, os embargos de declaração não têm preparo, ou seja, eles não têm custas recursais. Por que ele não tem custa recursal? Porque, gente, os embargos de declaração, diferentemente dos outros recursos, ele não busca a alteração do mérito da decisão. Ele busca sanar eventuais vícios daquela decisão. Quando eu vou e ingresso
com uma demanda judicial, eu quero uma prestação jurisdicional completa. Quando o juiz, então, profere uma decisão, no caso, por exemplo, omissa, ele me entregou, então, essa prestação jurisdicional completa? Não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou opor embargos e falar, olha, magistrado, por favor, sane esse vício de omissão. Eu quero a prestação jurisdicional de forma completa. Por isso que este recurso não tem preparo, porque ele não busca alterar o mérito da decisão, ok? Observação quanto aos embargos. Gente, presta atenção. Para vocês que estão assistindo a aula, pode anotar, hein? Será uma das perguntas da prova, só para mostrar que o povo não assiste a aula. Anota o que eu estou dizendo, hein? Olha só, se houver necessidade, por exemplo, eu sou o autor da demanda, tenho interesse, então, em, ao final, apelar da decisão de indeferimento da petição inicial. Porém, esta decisão foi obscura, por exemplo. E aí, então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho que entrar com embargos de declaração para, depois do resultado dos embargos, eu apelar da decisão. Sabe por quê? Porque não existe fungibilidade recursal entre embargos de declaração e apelação. Por que não existe? Porque eles são recursos completamente diferentes. Embargos de declaração opostos ao próprio julgador. Apelação interposta no juiz ACOA. Embargos de declaração, próprio julgador analisa e julga o recurso. Apelação, o tribunal que julga, o juízo ad quem que julga. Embargos, não tem preparo. Apelação, tem preparo, e assim por diante. Então, não tem como eu, por exemplo, apenas apelar dessa decisão sem antes embargar. Então, se couber embargos de declaração, primeiro eu devo pôr os embargos para só depois, então, eu apelar do resultado desta demanda. Joia? Eu não posso queimar o cartucho recursal, ou seja, opor o recurso, interpor o recurso errado. Eu posso ter a intenção de alterar o mérito da decisão. Porém, se ela for omissa, tiver contradição, erro material, qualquer outra situação, primeiro eu tenho que opor embargos de declaração. Joia? Porque não, novamente, não existe fungibilidade entre embargos de declaração e apelação. São recursos distintos. E quem está falando isso não é o tio Karate, quem está falando isso é a nossa corte especial denominada de STJ. Joia? Beleza. Então, olha só, não sendo necessário embargar a decisão, ou ainda, se houve o embargo e ele já foi decidido, agora sim vai ser a hora de apelar desta decisão de indeferimento ou ainda de improcedência liminar do pedido. Ok? Então, olha só, vamos lá ver essa apelação do indeferimento do indeferimento da petição inicial e da improcedência liminar do pedido. Vamos lá. Primeiro, o prazo para apelação, vocês já sabem, já estão até mais careca de saber do que eu, que o prazo para a interposição do recurso será de 15 dias. Gente, eu estou vendo o chat piscar aqui, mas eu vou deixar para ler depois, porque como está com a animação do PowerPoint, se eu for abrir o chat, ele trava, tá? Aí vocês não vão ver. Mas vamos lá. Depois, no final, eu abro para a gente discutir. A apelação, então, é interposta no juiz ACO e julgada no juízo ad quem, ou seja, ela é interposta no juiz monocrático de primeira instância e ela é julgada pelo Tribunal de Justiça. Joia? Hipótese de cabimento da apelação. Gente, hipótese de cabimento, insatisfação da decisão. Essa insatisfação, e aí vai morar, depois eu vou até discutir um pouco da apelação num macete para vocês vão ver que tem uma pegadinha, eu tenho que estar insatisfeito com a decisão. Ou seja, a decisão tem que ter sido desfavorável à minha pessoa. Porque como é que eu vou entrar com uma apelação se a decisão foi totalmente favorável para mim? Não tem como. Então eu tenho que estar insatisfeito com a decisão. E a insatisfação não é naquela, ganhei tudo, queria ter perdido. Gente, pela lógica, isso é impossível. Então eu não vou apelar de uma decisão que eu fui julgado totalmente procedente a meu favor, então não tem como. Porém,
Entretanto, todavia, eu posso, e eu tenho uma única hipótese de apelar de uma decisão de uma ação que foi julgada totalmente procedente a meu favor. Sabe qual é a hipótese? Imagine, eu ingresso com uma ação de dano moral e material. O juiz julga totalmente procedente. Para mim, então, foi ok. Ele julgou tanto dano moral, tanto material e ainda o valor que eu pedi. Tudo beleza, redonda. Porém, o que ele faz? Na hora de condenar na sucumbência, ele condena, então, a parte perdedora em 5%. Então, ele condena os honorários sucumbenciais em apenas 5%. Lembrando que nós temos lá pelo CPC, dizendo, então, que nós temos um valor de 10% a 20%. Olha só que legal. Então, eu vou apelar de uma decisão que ela foi julgada totalmente procedente, mas só cabe, novamente, nesta hipótese, ou seja, a apelação para analisar o valor da condenação nos honorários sucumbenciais. Esta é a única exceção à regra de uma demanda que foi julgada totalmente procedente ao meu favor. Joia? Vamos continuar. Lembrando, a apelação tem preparo. Preparo, leia-se, custas recursais. Ok? E aí vem a pergunta. Vamos lá. Agora eu vou até abrir o chat aqui. Deixa eu ver onde que é. Aqui. Ah, ele não aparece não, gente. Eu teria que fechar a paradinha aqui para ver, não compensa. Não, não aparece. Olha só. Pela regra geral, quem julga a apelação? Quem que julga a apelação? Não vou até fechar isso aqui que eu quero ver se escreveram. Espera aí. Responde lá no chat para nós. O chat não funciona. Deu pau. Que doideira. Ah, apareceu. Em regra, quem julga a apelação? Responda aí no chat. O juiz ou de quem? Leia-se, né? Vamos continuar. Juiz as quem? Quase isso. É isso aí. Quem que julga? Todo mundo concorda que quem julga a apelação é o juiz ou de quem? Tá correto. Quem julga a apelação é o juiz ou de quem? Leia-se Tribunal de Justiça. Joia? Vamos então, como é que pula para cá? Vou ter que pular aqui. Ó. Pronto. Muito bem, aqui acertou aí, tem até um desenho, ó. Vamos ver se dá para voltar lá. Beleza, ó. Muito bem para quem acertou. Segunda pergunta. Eu vou colocar assim, senão vocês vão ver a resposta. Deixa eu ver se vai aparecer o chat. Não, eu tenho que fechar lá. Espera aí. Fecha aqui. Foi para exibir de novo. Agora vai dar certo, moçada. Ó, segunda pergunta. Vamos lá. Quem julga a apelação nos casos de indeferimento da petição inicial e da improcedência liminar do pedido? Vou abrir o chat aqui que eu quero ver a resposta. Está aberto, agora deu certo. Aí, ó. Quem julga a apelação nos casos de indeferimento da petição inicial e ainda da improcedência liminar do pedido? Quem julga? Escreve lá para nós no chat. Eu tô sem fone, depois eu coloco. Edinalva disse juiz monocrático. A Andressa diz a de quem? Agora da treta. Vamos lá. Quem julga? O juiz Acó. Douglas falou Acó. João Paulo a de quem? Moçada, vamos lá. Dou-lhe uma, mais alguém? Já é uma pergunta da prova essa, hein? Eu vou fazer uma prova lá no final, aquela prova de 10 pontos, com 20 perguntas, só perguntando questão que a gente discute aqui no vídeo. Eu acho bacana. Ó, vamos lá. Então, em vez de fazer uma peça, fizeram muita peça, estão cansados. Olha só, quem julga a apelação nos casos de deferimento da petição inicial e procedência liminar do pedido? Gente, juiz ad quem? Do mesmo jeito. É a mesma apelação. O ACO nunca vai julgar a apelação. Quem julga a apelação, independentemente da causa ou da decisão, do tipo de decisão, será o tribunal.
ou ainda chamado de juízo ad quem. Joia? Beleza. Você acha que acabou a tortura? Para quem acertou aí, ó, parabéns. Vamos lá. Terceira pergunta. Existe alguma particularidade na apelação que ataca o indeferimento da petição inicial ou ainda a improcedência liminar do pedido? Outra pergunta. Alguma particularidade? Deixa eu abrir o chat aqui para a gente ver aqui, ó. A gente participar. Estou sentindo muito solitário. Existe alguma particularidade? Tem gente que já está jogando no Google lá para ver se acha. Ó. E eu duvido que vai ter essa pergunta. Depois eu vou até jogar, mas não tem não. Alguém, gente? Pode me dizer o que tem de diferente nesta apelação que não teria na apelação que julga o mérito da ação lá no final do processo? Deve ter. Boa, Ana. Gente, ó, vamos lá. Nós vamos sair daqui, eu só posso dar aula até meia-noite hoje, a gente está sem pressa, são 190 slides, estamos no 40, então estamos tranquilos. Vamos lá. Olha só, existe alguma particularidade na apelação que ataca indeferimento? Sim, existe o chamado juízo de retratação. Gente, o que é o juízo de retratação? Juízo de retratação é a oportunidade que o magistrado tem, leia-se faculdade, de dentro de aspas, o juiz voltar atrás, ou seja, mudar a sua decisão. Não confunda juízo de retratação com o julgamento da apelação. Quem julga a apelação é o tribunal. Porém, entretanto, olha só, na apelação que ataca indeferimento da petição inicial e improcedência liminar do pedido, o juiz poderá fazer o juízo de retratação. E quando eu falo que ele está fazendo o juízo de retratação, eu estou dizendo que ele não está mudando a sua decisão. Desculpa, ele não está julgando a sua apelação, ele está mudando a sua decisão. Ele não chega a julgar a sua apelação, ele está usando uma faculdade, uma opção que ele tem de, dentro de aspas, voltar atrás e rever a decisão. Lembrando que o indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do pedido, basicamente, se ele voltar atrás, o que ele está dizendo é que o processo vai seguir. Ele não está dizendo que você faz ou não faz jus àquele direito. Joia? Então, esse juízo de retratação nada mais é que o magistrado rever a sua decisão e deixar o processo seguir. Beleza? Além disso, outra pergunta que não vai estar aqui, mas com certeza em um momento oportuno eu vou cobrar de vocês. Se eu perguntasse assim para você, existe juízo de retratação na apelação? A sua resposta deveria ser não. Como não? Você acabou de falar? Você vai responder não, exceto ou salvo na apelação que ataca indeferimento da petição inicial e improcedência liminar do pedido. A regra é que não existe juízo de retratação na apelação. Sabe por quê? Imagina o magistrado demorar 4, 5 anos naquela cognição exauriente do processo, e aí chega lá no final, você apela e ele fala, putz, analisei as provas erradas, vou mudar a minha decisão. Olha só, se houve a cognição exauriente do processo de conhecimento, ele não pode mais voltar atrás. Por isso que a regra é que a apelação não tem juízo de retratação, salvo nessas duas decisões que nós vimos. Ok? Continuando. Olha só, não havendo indeferimento da petição inicial, não havendo improcedência liminar do pedido, ou ainda, havendo esse tipo de decisão, e o juiz fazendo o juízo de retratação, ou ainda, você apelou e o tribunal reformou, segue o jogo. Ou seja, leia-se, segue o processo após o recebimento da inicial. Opa! Deixa eu aceitando o povo aqui. Gente, ó, por favor, deixa eu ver se tem alguém com o microfone ligado aqui. Não deixa de colocar, não, no microfone no mudo, né? Vocês já pegaram a manha, né? Mas, enfim, beleza? Então, olha só, segue o jogo. E quando eu falo segue o jogo em que sentido? Beleza. Então, superada essa fase de não caber emenda inicial, ou cabendo, você fez a emenda,
de não cabendo indeferimento da petição inicial em indeferimento, ou houve, você já resolveu esse BO através da apelação ou ainda do juízo de retratação, o juiz vai passar, então, a fazer a análise dos pedidos feitos preliminarmente na sua petição inicial. E quais são eles? Novamente, mais pergunta. É para relembrar isso tudo. Vamos lá. Temos a justiça gratuita, prevista lá no artigo 98 do CPC. Temos aí as tutelas, lá do artigo 300 e seguintes do CPC. Temos aí os alimentos provisórios, lá do artigo 4º da Lei de Alimentos. Temos a inversão do ônus da prova, e entre outros pedidos feitos no caráter de preliminarmente. Estes aqui são os mais usuais, não é isso? Joia. Então, o juiz já superou aquela fase da emenda do indeferimento da improcedência, agora ele passa, então, a uma análise dos pedidos feitos no caráter de preliminarmente. Joia? Mais uma pergunta. E se o juiz negar algum desses pedidos ali que nós vimos, feito em sede de preliminarmente? Cabe algum recurso? É a pergunta. Cabe. Agravo de instrumento. Por que cabe agravo de instrumento? Vou abrir o chat aqui. Por que cabe agravo de instrumento daquelas decisões da justiça gratuita, da tutela de urgência? Por que cabe agravo de instrumento? Por que este é o recurso cabível que ataca aquele tipo de decisão? Por quê? Pode responder lá no chat para nós. Ó. Eu estou só anotando quem está respondendo, quem vai ganhar o ponto extra ali. Estou só observando. E quem fica só na tocar escondida aí. Ó. É verdade, moçada. Alguém? O João falou porque é uma decisão interlocutória. Mais alguém? Alguém discorda dele? Por que cabe agravo de instrumento daquele tipo de decisão? Ninguém discorda dele. São casos previstos em lei. Ó, a Anne completou, já está até trazendo um plus aí, que além de ser uma decisão interlocutória, tem um rol taxativo do 2015. Exatamente. Vamos continuando aí. Opa, eu vi ali a última e eu não consegui ler. Eu fechei antes. É o recurso contra a decisão interlocutória, disse a Andresa. Beleza. Moçada, olha só. Quando a gente discute recurso, eu sempre falo que esse aqui é o meu momento bizu quando eu discuto o recurso. Às vezes, eu vejo muito, eu fui professor de processo, né? Sou professor de processo civil, de estágio, eu vejo muitos professores falando assim, discorra sobre a apelação, quando cabe a apelação, blá, 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 blá. Aonde que interpõe? Quem julga? Tem preparo? Qual é o prazo? São perguntas muito óbvias. Mas na hora que você está num caso prático, eu me lembro da nossa última aula, quando a gente estava discutindo embargos, eu ouvi cada coisa assim, tem que contestar, tem que fazer petição de não sei o quê. Tipo assim, você não consegue entender o que você tem que fazer. Sabe por quê? Existe um macete que eu sempre falo, quando eu uso cada recurso. Esta é a grande questão. Para saber quando eu uso cada recurso, eu posso falar que depende de cada decisão, ou seja, de cada pronunciamento do juiz. Cada tipo de decisão ou pronunciamento do juiz será atacado por um recurso diferente. Beleza. E aí vem, quais são os tipos de decisão ou pronunciamentos do juiz? Quais são eles? Vocês se lembram disso? Temos 3 tipos de decisão. Quais são eles? Voltar todo mundo lá para processo civil 1. Quais são os 3 tipos de decisão que o magistrado profere? A Anne está querendo ponto, hein? Estou sentindo isso. Olha só, muito bem, é isso mesmo. Os 3 tipos de decisão que o juiz profere: despacho, sentença e decisão interlocutória. É bem isso mesmo, ok? Olha só, está lá no artigo 203 do CPC. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Pronto. Já sabemos, então, que o magistrado pode proferir 3 tipos de decisão. E aí, agora nós sabemos quais são os 3 tipos de decisão
eu posso fazer uma pergunta. E quando ocorre cada uma delas? Vamos lá. Só para você ficar triste. Ó. Tem gente que está com essa cara aí, eu tenho certeza. Estou vendo, estou invadindo a câmera de vocês. Olha só. Primeiro, o despacho. O que é o despacho? Gente, despacho são decisões de mero expediente. São decisões que servem para impulsionar o processo. Ou seja, servem para fazer o processo andar. Por isso que a gente fala que são decisões de mero expediente. Joia? Só serve para fazer o processo andar. O despacho pode ser feito de ofício pelo juiz ou a requerimento da parte. A parte pode pedir, por exemplo, a juntada, a designação de uma audiência e assim por diante. Joia? O que você tem que saber? Que o despacho não é atacável por recurso. Ou seja, não cabe recurso contra despacho. Por que eu estou dizendo isso? Porque, olha só, até o CPC, antes do CPC de 2015, não havia na letra da lei nenhuma proibição de atacar despacho. Sabe por quê? Eu falava assim, ó, cabe apelação contra a sentença, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. E eu falava, cabe embargos de declaração contra qualquer decisão. Quando eu falava qualquer decisão, os advogados, malandramente, embargavam os despachos, falando que foi omisso, obscuro, etc., só para, numa falsa ideia de atrasar o processo. Então, olha só, o que o CPC de 2015 fez? Trouxe lá no artigo 1001 assim, dos despachos não cabe recurso, ou seja, fim de papo. Então, nos recai 2 tipos de decisão. Já vimos que o juiz profere 3, despachos, decisões interlocutórias e sentença. Acabamos de ver que contra despacho não cabe recurso. Então, só sobrou 2 decisões. Olha como é que já facilitou a vida. E aí, então, lá no artigo 203, ele traz dizendo, então, no caput, quais são os tipos de decisão, e no parágrafo 1º, ele traz, então, o que é uma sentença, dizendo que é o pronunciamento pelo qual o juiz, com fundamento no artigo 485 ou 487, leia-se, com ou sem resolução de mérito, põe fim à fase cognitiva, leia-se, fase de conhecimento, e ainda extingue a execução. Beleza? Então, a sentença ela tem esse caráter de pôr fim ao processo de conhecimento ou extinguir a execução. Joia? Olha o macete. A sentença põe fim ao processo, com ou sem resolução de mérito. Joia? E a decisão interlocutória? A decisão interlocutória é muito maneira, porque ela está lá no artigo 203, mas no parágrafo 2º, que diz assim, que decisão interlocutória é toda decisão, é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não é uma sentença. Opa! Então, disso tudo aqui, no nosso momento bizu, eu consegui fazer uma tabela para salvar, então, o rolê de vocês. Olha só. De um lado, nós temos a decisão interlocutória e de outro, a sentença. E nós vamos ver quais são as diferenças de cada uma delas. Olha só o macete, hein? Vamos lá. Diferença. Primeira questão. A decisão interlocutória analisa direito. Opa! E a sentença? Também. Opa, mas você não falou que era diferença? Então, olha só. Tanto a decisão interlocutória, tanto a sentença, elas analisam direito. Então, não é essa a diferença dessas 2 decisões, mas sim esta. A decisão interlocutória analisa direito, mas não põe fim ao processo, enquanto a sentença analisa direito e põe fim ao processo. Por isso, quando eu perguntei lá atrás, aquela decisão do indeferimento da justiça gratuita, do indeferimento de uma tutela, qual o recurso que atacava? E aí você devia pensar, olha só, essa decisão do juiz pôs fim ao processo? Não, ele só negou a justiça gratuita. Ele só negou a tutela de urgência. Opa! Então, uma decisão que analisou o direito, mas não pôs fim ao processo. Opa! Decisão interlocutória. E aí, eu sabendo qual é cada tipo de decisão, eu chego, então, em quais tipos ou quais recursos cabem em cada decisão. Joia? Ou seja,
a sentença é atacada por embargos de declaração e apelação. E a decisão interlocutória é atacável por embargos de declaração e agravo de instrumento. Pronto, voilá. Nunca mais vocês têm o direito de errar mais isso. Joia? Então, olha só, continuando, então, a nossa linha do processo. Se o juiz negar algum pedido feito lá em sede de preliminarmente, a parte deve agravar. Nós já vimos isso. E aí, quem é esse tal de agravo de instrumento? Gente, o agravo de instrumento... A Orita aí, ó, igualzinho a Orita. Ó, deixa ele ver isso. Então, que recurso é esse? Para que serve? Como é que funciona? Vamos lá. O agravo de instrumento, então, serve para atacar decisões interlocutórias. Joia? Ele é interposto diretamente no tribunal. Nós vimos aí que o agravo de instrumento é um recurso autônomo, ele é solitário, ele é interposto diretamente lá no tribunal. E aí o que acontece? É até por isso que tem o artigo 1017 e 1018 que traz as chamadas peças obrigatórias e facultativas, ou seja, o meu processo de conhecimento continua aqui, na mesa do juiz. O meu recurso vai sozinho para o tribunal. Então, por isso que o agravo de instrumento ele é chamado de recurso autônomo. Então, ele é interposto diretamente no tribunal. Ele também é julgado no tribunal, ok? Ele tem preparo. O agravo de instrumento não é um recurso de graça, joia? O prazo para interposição, 15 dias, como qualquer outro recurso. E ele tem um objetivo de reformar a decisão interlocutória. Ou seja, se o juiz indeferiu a sua justiça gratuita, você vai querer, então, que, através do agravo, o tribunal converta essa decisão em deferimento. Joia? Só que tem uma coisa, a Anne já lembrou. Para eu poder interpor agravo de instrumento, eu preciso que seja uma decisão interlocutória e ainda tem que estar prevista no rol taxativo do artigo 1015. Joia? Moçada, ó, falta 1 minuto e 50 para acabar aqui, então eu vou encerrar a nossa primeira aula aqui. Por favor, deixa eu dar um stop shot aqui para ver a cara de todo mundo aqui que está na sala, para eu ficar feliz e sorridente. Pera aí, ó. Ah, aí sim, hein? Estou feliz. Estamos em 16 hoje, boa quantidade. Que bom que vocês apareceram. Bom com vocês, saudades de vocês. Mesmo nas aulas presenciais, né, de quem não estava conseguindo ir, fico feliz em rever vocês. Moçada, ó, então não fujam, tá? Vai lá, dá tempo de fazer um xixi, tomar uma água, um café e volta correndo. Eu já mando o link da nossa segunda parte para a gente matar o processo hoje. Joia, moçada? Valeu! Quase que eu esqueço de gravar. Igual eu fiz de manhã. É muita tecnologia. Vamos lá então, gente. Ó. Então, superada essa análise dos pedidos feitos no caráter preliminarmente, então, vamos ver se vai pular aqui. Vai. O juiz passa, então, a análise daquele requisito do artigo 319, inciso 7. Que requisito que é esse daí, hein? Qual que é? Qual o requisito do artigo 319, inciso 7 do CPC? A audiência de conciliação, né? Então, ele passa a análise da audiência de conciliação, que é aquela, então, feita pelo autor na petição inicial. Joia? Vamos lá. Pulando. Então, olha só. Temos a petição inicial e o autor, então, tem duas opções quanto à audiência de conciliação. Gente, só não esquece de colocar no mudo aí. Deixa eu ver aqui se tem alguém aberto aqui. Para mim está todo mundo no mudo agora, mas não deixa eu conferir não. Mas vamos lá. Então, o autor opta pela realização da audiência de conciliação. Feito isso, então, o réu será citado para comparecer à audiência de conciliação, sob pena de multa, 2% sobre o valor da causa, né? Então, é realizada a audiência de conciliação, havendo acordo, o juiz, então, vai homologar o acordo realizado em audiência. Lembrando que, se houver menores, incapazes ou interesse social, eu ainda vou depender do parecer do Ministério Público.
Só, novamente, a caráter de conhecimento, o magistrado não está vinculado ao parecer do MP. Porém, imagine a seguinte situação. Uma mãe entra com ação de alimentos, né, em favor do filho contra o pai, e aí chega na audiência de conciliação, eles fazem um acordo de alimentos de R$ 50. O MP, ao analisar esse acordo, provavelmente não vai aceitar. Vai falar, olha, esse valor é um valor muito baixo de alimentos. Então, ele vai dar um parecer desfavorável para a homologação. O juiz pode ou não homologar, mas, geralmente, o juiz vai falar, pô, realmente o acordo, o valor meio baixo, o MP está com razão, ele não vai homologar. E aí tem outras questões que ele pode fazer. Ele pode designar uma nova audiência, ele pode abrir prazo para as partes manifestarem e fazer uma nova proposta, tem várias coisas. Mas, enfim, o Ministério Público, então, ele dá um parecer, esse parecer é não vinculativo, ok? Lembrando que essa homologação do acordo realizado na audiência de conciliação ocorre através de uma sentença. E aí tem uma pergunta. Para quem foi na aula, vai lembrar que teve um dia, até que no dia da aula nós discutimos sobre isso. Cabe recurso contra a sentença de homologação de acordo de conciliação? Cabe recurso contra essa sentença aí? Olha só, cabe sim, cabe embargos de declaração e cabe apelação. Lembrando que se as partes renunciarem ao prazo recursal, não vai haver possibilidade de recurso, ok? Porém, se as partes em nada manifestarem, poderá. Mas, muito provavelmente, o apelado ele vai pedir a litigância de má-fé, vai falar, olha, isso é um recurso protelatório, uma vez que a parte, não demonstrando nenhum tipo de vício, coação, ela fez o acordo por livre e espontânea vontade. E aí agora vai pegar e vai recorrer desse acordo, dessa sentença de acordo? Então é pouco provável acontecer, mas é cabível, tá bom? Segunda situação, o autor opta pela não realização da audiência de conciliação. Nesse sentido, o réu, então, é intimado para manifestar o seu interesse. Petição essa, inclusive, que os senhores fizeram, né? Petição de manifestação de audiência do réu, beleza? E aí o réu, ele tem duas opções. Primeiro, o réu opta pela não realização da audiência de conciliação. Neste caso, não vai ter audiência. Nós podemos falar, então, que só não vai ter audiência de conciliação se ambas as partes expressamente dizerem que não têm interesse, ok? E aí, então, a segunda opção do réu é pela realização da audiência de conciliação. Se ele opta pela audiência de conciliação, neste caso, o autor será intimado a comparecer sob pena de multa. Joia? E aí, então, realizada a audiência de conciliação, havendo acordo, o acordo, então, vai para a homologação do juiz, após, havendo necessidade, do parecer do Ministério Público, lembrando que esta homologação ocorre através de uma sentença, ok? E cabe recurso de embargos de declaração e apelação. Joia? O que eu quero chamar a atenção para você? Se teve audiência de conciliação sem acordo, sem interessar se foi o autor que falou que quis, ou ainda o autor falou que não queria, mas depois o autor falou que quis, tanto faz. Da audiência de conciliação sem acordo, ou ainda do desinteresse de ambas as partes na realização da audiência, que começa o prazo para o réu contestar a ação. Então, a próxima peça processual que nós vemos é a contestação, aquela que possui prazo de 15 dias. Joia? E aí, então, falando um pouco sobre contestação, na verdade, relembrando, né? Vocês já tiveram essa matéria antes, nós já discutimos no estágio, a contestação está prevista no artigo 335 e seguintes do CPC, e lá no 336 diz, então, que incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com quem impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir. Lembrando que, pelo princípio da unicidade de defesa, o réu tem que apresentar toda a matéria de defesa, por isso que está grifado, no momento da contestação, sob pena da preclusão, inclusive se ele tiver interesse na apresentação da
reconvenção. Joia? Lá na contestação, nós temos a defesa direta e a defesa indireta. A defesa indireta é aquela que vai nas preliminares de mérito e nas prejudiciais de mérito. E a defesa direta é aquela, então, que ataca o próprio mérito da ação, joia? O próprio dano moral. E aí, se vocês se lembram bem, lá no artigo 337, diz que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Essas são as chamadas preliminares de mérito, que nós também vimos naquela nossa aula de revisão das questões. Eu não vou falar todas elas de novo, uma vez que nós temos uma aula que eu falei todas, né? Está lá o vídeo da nossa aula, que foi dada a aula, está lá gravadinho no portal de vocês. Joia? Então vamos continuar. Eu queria chamar muita atenção à defesa fática do 341. Olha lá, que diz que incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial. Gente, está todo mundo no mudo aqui, eu estou escutando um negócio, pode ser vozes da minha cabeça também, deixa eu ver, acho que está. Mas enfim. Olha só, então que incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Lembra que eu disse para vocês na contestação que nós temos inclusive um tópico que chama da realidade fática, e lá, então, nós fazemos a defesa e apresentamos a versão do nosso cliente. Lembra disso? E aí aqui nós temos as hipóteses, então, das alegações. Depois vocês olham com carinho, com bastante calma, lá no 341 e no 342, joia? Que é as chamadas novas alegações, e aqui são as exceções à regra. Então nós temos petição inicial apresentada pelo autor, contestação apresentada pelo réu, réplica ou impugnação à contestação apresentada pelo autor. Ou seja, é o autor rebatendo a contestação apresentada pelo réu. Está prevista no artigo 350 e 351, o prazo é 15 dias, e aí o que o juiz pode fazer? Ele pode ainda dar o julgamento antecipado do mérito. Exemplo para vocês, imagine que você ingresse com uma ação pedindo divórcio. E aí, na audiência de conciliação, ou então na contestação, o réu fala assim, olha, eu concordo com o pedido do autor, quero ficar livre desse traste aí, ó. Então, o juiz vai fazer o julgamento antecipado do mérito, uma vez que houve concordância com a ação. Ou ainda, quando a demanda é uma demanda madura, que não depende de outras provas. Alguns exemplos, nas ações tributárias, nós não temos audiência de instrução. Então, por exemplo, quando você entra com uma ação de repetição de indébito tributário, esta daí, ela elimina a necessidade de audiência. Então, é só parte de física mesmo, documentação do autor, documentação do réu, e o juiz vai para análise. E nós temos ainda o julgamento parcial antecipado do mérito. Lembra que eu disse para vocês do julgamento parcial antecipado do mérito? É aquela decisão que o juiz profere, né, no curso do processo. Eu vou falar mais um pouquinho já já. Vamos pular aqui. Vamos lá. Senão eu queimo a largada. O julgamento antecipado do mérito. Opa, acho que pulou demais. Espera aí. Não pulou nada. Então, olha só. Vamos a algumas perguntas. O julgamento antecipado do mérito põe fim ao processo? Sim. O julgamento antecipado do mérito põe fim ao processo. Então, se ele põe fim ao processo, esta é uma decisão que o juiz faz através de uma sentença. E se é uma sentença, ela é atacável por apelação e por embargos de declaração. E o julgamento antecipado parcial do mérito põe fim ao processo? Para quem não se lembra desse tipo de decisão, é aquela, né, que eu até disse em sala, que nós temos, a exemplo, uma ação de divórcio acumulado com partilha de bens. E aí, na contestação, o réu fala assim, olha, eu concordo com o pedido do autor, eu concordo com o pedido do autor no divórcio, porém, eu discordo da partilha de bens. Então, o juiz vai lá e faz o julgamento antecipado parcial do mérito apenas do divórcio e vai seguir o processo, então, com a partilha de bens. Então, vem a pergunta, o julgamento antecipado parcial do mérito põe fim ao processo? Não. Então, olha só, se é uma decisão que analisa direito
mas não põe fim ao processo. Então, ó, o João está respondendo. É o caso da Fátima Bernardes. O João está neurótico hoje. Ele está até assinando uma lista no lugar errado. Vamos lá. Então, olha só. Se é uma decisão que não põe fim ao processo, essa é uma decisão interlocutória. E se ela é interlocutória, ela é atacável por agravo de instrumento. Quem estava na aula vai se lembrar de eu comentando, inclusive ela está prevista no artigo 1015, inciso 2, dizendo que é uma pegadinha do legislador, né, na hora que ele coloca mérito, o mérito, né, que é atacável por agravo de instrumento, porque a gente tem ideia do mérito quando o juiz julga o mérito da ação, né, e não apenas a questão de uma decisão antecipada parcial do mérito. Essa é uma pegadinha que, inclusive, eu também vou colocar na prova de vocês. Vão lembrar desse dia de hoje. Olha como é que eu estou legal hoje. Para ver como é que a galera vai errar. Vamos lá. Olha só, então temos petição inicial, contestação, réplica, e aí após a réplica, então, nós chegamos numa fase que chama fase de saneamento do processo. A fase de saneamento do processo está lá no artigo 357, que diz que serve, então, para resolver as questões processuais. Exemplo, se você alegou uma preliminar de mérito, uma prejudicial de mérito, é agora que ela vai ser analisada pelo juiz. Porque, olha só, o autor entrou com a inicial, o réu alegou uma preliminar de mérito, o autor, então, impugnou essa preliminar de mérito e agora o juiz decide. Tá? Ainda, na fase de saneamento, é o momento que o magistrado vai delimitar o ônus da prova, vai delimitar as questões controversas entre as partes, ele vai organizar o processo, ele pode até mesmo marcar uma audiência para poder fazer isso. Joia? Então vamos voltar à nossa linha do processo. Então, após a fase de saneamento do processo, nós temos a chamada fase de produção de provas. Gente, a produção de provas, ela é um momento dos mais importantes do processo, porque é neste momento que você vai comprovar as suas alegações. Então, é neste momento que você vai provar o que você quer. Eu queria chamar, então, a atenção que o juiz pode, de ofício, então, determinar a produção de provas, tá? Geralmente, as partes fazem requerimento, mas o juiz pode, de ofício, determinar a produção de prova, tá? E aí, então, se tiver alguma prova que ele veja que seja excessivamente onerosa, ou ainda que só tem o objetivo de protelar o processo, ele vai indeferir, beleza? Obviamente, de forma fundamentada, né? Olha só, aqui eu coloquei alguns exemplos de provas para vocês. Nós temos a ata notarial, depoimento pessoal, exibição de documento ou coisa, provas documentais, documento eletrônico, prova testemunhal, prova pericial, inspeção judicial, entre outras. Só que olha só que bacana, a mais comum é a realização da audiência de instrução e julgamento. No semestre que vem, se Deus quiser, quando vocês já estiverem fazendo audiências, vocês vão ver o que é uma audiência de instrução e julgamento. Eu posso dar como sugestão para vocês, quem quiser ver como é que funciona uma audiência de instrução e julgamento, vocês entram num site que chama Audiências Online. E lá você vai nas audiências cíveis e assiste a algumas audiências já para vocês irem vendo como é que funciona uma audiência de instrução e julgamento. Vocês vão ver o que o advogado faz, como é que as partes são ouvidas. Eu acho bacana como crescimento intelectual e prático de vocês. Tá? No semestre que vem vocês são obrigados a assistir, né? Mas nesses vocês já podem entrar para ver como é que funciona uma audiência. Eu acho legal isso. Ver uma coisa mais prática. Joia? Então, a audiência de instrução e julgamento, eu não vou me delongar muito quanto à audiência de instrução e julgamento, porque aqui é a mera formalidade de direito processual, e para nós aqui ela não traz muito objetivo, até porque nós temos que analisar recursos, peças processuais, e não tipo o procedimento da audiência. Acabando a audiência, o juiz abre prazo de 20 minutos, e aí pode prorrogar por mais 10. Se a demanda for muito complexa, pode apresentar de forma escrita. Eu não vou me delongar, mas aí depois vocês olham com mais carinho essa parte do material, para a gente não perder muito tempo, tá? Vamos chegar ao que interessa. Então, olha aqui. Resumidamente, nós estamos nos deparando aqui agora, no nosso quadro negro, nós estamos nos deparando com o rito do processo de conhecimento comum ou ordinário.
inicial, já teve a audiência de conciliação sem êxito, contestação, a impugnação à contestação, fase de produção fase de saneamento, produção de prova, AIJ e sentença. Lembrando que o processo pode ser muito mais longo do que isso, ou às vezes muito mais curto, tá? Obviamente, respeitado aí o devido processo legal, né? Mas agora eu cheguei onde eu queria, a sentença. Esta sentença aqui, gente, provavelmente será uma sentença de mérito. Por que eu disse provavelmente? Porque o juiz pode, aqui, na hora de sentenciar, ver alguma nulidade processual ainda. Então, ele poderia dar uma sentença sem resolução de mérito, mas é raro. Se chegou até aqui, provavelmente vai ser uma sentença de mérito, tá? E aí, olha só, a sentença, então, vamos acelerar. Lembrando que a sentença é atacável por embargos de declarações, lá do artigo 1022, nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e erro material, e ainda por apelação, prevista no artigo 1009 do CPC. Correto? Lembrando que a hipótese aqui basta a insatisfação da parte. Gente, até aqui, você vê que nós vimos aí o rito do processo até acabar a fase de conhecimento. Mas aí, para causar um impacto muito grande para vocês, eu coloquei este quadro aqui de onde a sua apelação da sentença pode chegar, tá? Para poder responder uma pergunta. O que acontece com a minha apelação? Você fala, ela é julgada pelo tribunal. E aí, com a cara, né, muito sarcástica, a gente pode entender que não é tão simples assim. Então, a apelação ela é interposta no juiz ACOR, julgada pelo Tribunal de Justiça, aonde ele pode reformar ou anular a decisão. Esta reforma ou anulação ocorre através de um acórdão. Este acórdão, então, é possível recorrer através de recurso especial, recurso extraordinário. E aí, por que eu coloquei assim de uma forma mais intensa e não está tão assim o rito? Porque eu quero dar uma aula para vocês só sobre recurso especial, recurso extraordinário e embargos para pré-questionamento. Então, eu coloquei aqui, deu um trabalho danado fazer esse monte de quadradinho até aqui, mas eu quero, na nossa aula específica de recurso especial e recurso extraordinário, explicar todo o procedimento para chegar lá. Então, eu queria explicar hoje até a sentença com apelação para sanar qualquer tipo de dúvida que tenha ficado de vocês até hoje, do 7º semestre, e mesmo no estágio, para vocês saberem quando cabe uma apelação, quando cabe um agravo de instrumento e quando cabe um embargo de declaração. Para que vocês não cometam mais erros aí no futuro de errar recursos, tá? Então, assim, a gente encerra a nossa parte de apresentação e aí agora sim eu abro lá para os questionamentos de vocês, só que eu não sei onde enfiei meu fone, então eu não sei se eu vou ouvir vocês, o computador é muito baixo. Mas se quiser mandar escrito ou via áudio, eu não sei se vai dar, mas se quiser mandar escrito, fiquem à vontade. E lembrem de ficar até o final, se quiser lá correr, passar um perfume, para a gente fazer a nossa foto oficial, para a gente postar lá. Joia? Então, gente, havendo dúvidas aí, podem ficar à vontade, tanto da peça da semana passada, tanto dessa, só a caráter de conhecimento, se vocês observaram lá, desde a aula 9, né, eu já tinha pedido para os senhores colocarem atividade em formato PDF ou ainda tolerava o Word, então vocês já viram que no portal novo só é aceito os dois tipos de formato, PDF ou Word, né, porque algumas pessoas mandavam muitas fotografias fora de ordem, sem título, e fica simplesmente impossível corrigir as atividades desse jeito. Então, eu já tinha colocado, está lá naquele áudio nosso da aula 9 ou 8, se não me engano, né? Da nossa atividade 9. Desde lá eu pedi para vocês colocarem o nome de vocês na atividade e mandar em formato PDF ou Word, né? Então, as atividades que a gente já entrou no portal já viu que são os formatos aceitos Word e PDF, tá? Então, fiquem à vontade, moçada. Pode mandar questionamento. Sem dúvidas, moçada. Eu não vi se o chat está aberto. O chat está aqui, ó.
Olha só, então uma pergunta assim, sentença em via de regra põe fim ao processo? Sim, a sentença em via de regra põe fim ao processo de conhecimento e de execução que nós vimos lá, correto? Além disso, ela fez uma pergunta. Para ela, a sentença teria que transitar em julgado. Gente, transitar em julgado quer dizer que não cabe mais recurso. Quer dizer que passou, então, do prazo para poder recorrer, ou ainda que houve o recurso, ele não é, e já transitou em julgado, ou seja, não é, já fez a chamada coisa julgada material. Eu não posso mais questionar aquela decisão, a não ser, obviamente, questão de rescisória, etc. Mas, como regra, a coisa é julgada, então, põe fim à discussão contra aquele direito. Joia? Olha só, ela falou assim, então, quando eu falo em sentença com resolução de mérito, quer dizer coisa julgada? Não. Quer dizer que ele analisou o seu direito. Exemplo, quando ele extingue o processo porque você não pagou as custas do processo, ele vai extinguir o processo sem resolução de mérito. Ele não analisou nem o seu pedido de dano moral. Agora, quando... Sim, eu vou explicar, já eu falo. Olha só, quando então o juiz proferiu a sentença sem resolução de mérito, ele não chegou nem a analisar o seu direito. E aí, então, que eu posso, até 3 vezes, propor a mesma demanda. Lembra quando no dia que eu expliquei, depois quem ficou com dúvida, analisa a nossa aula que eu expliquei sobre preliminares de mérito, e eu falei sobre a chamada perempção, quando o autor da causa, ou a parte da causa, a extinção do feito por 3 vezes. Ou seja, ele deixou extinguir 3 vezes o processo sem resolução de mérito. E aí, quando ele vai propor pela 4ª vez, aí gera a perempção. Tem prazo para fazer o trânsito em julgado? Em regra, gente, o prazo seria de 30 dias depois do último recurso, porque o prazo recursal mais longo que nós temos é de 15 dias. E como existe o chamado prazo em dobro, seria de 30. Mas no CPC não diz qual é o prazo para o trânsito em julgado, tá? O trânsito em julgado, ele existe depois da certificação do fim do prazo para recurso, joia? E aí, então, a secretaria vai certificar o trânsito em julgado da decisão, e aí nós falamos que ele fez a chamada coisa julgada material. Beleza, moçada? Dúvidas aí? Mais dúvidas? A Lídia fez assim, é porque está com dúvida? Estou brincando. Tá? Mais dúvidas, moçada? Olha só, mais uma pergunta. Para que eu tenha uma apelação, necessariamente eu tenho que ir em embargos? Não. O embargos cabe nas 4 hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e erro material. A apelação cabe contra a insatisfação da decisão. Se, e apenas se, houver necessidade, por exemplo, de sanear uma omissão, primeiro eu vou embargar e depois eu apelo. Agora, se a decisão não tem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, eu apelo direto. Eu não preciso embargar. Joia? Entendeu agora? Professor, Pode falar. No caso, se dentro de na audiência de conciliação as duas partes ela entra em um acordo, após fazer essa sentença que ela vira uma sentença, né? E uma das partes desistir desse acordo, é possível entrar com recurso? Então, olha só, a desistência do acordo é bem complicado de acontecer, né? Porque o que ele poderia fazer é que, se não houve a cláusula de renúncia do prazo recursal, ele poderia apelar, então, desse acordo. Agora, o arrependimento no acordo não é válido, né? Não existe. Porque, em regra, se não houve nenhum tipo de vício nesse acordo, ele vai alegar o quê? Me arrependi do acordo? Não tem como. Eu até sugiro isso, já mais para a vida profissional de vocês, quando forem fazer um acordo na audiência de conciliação, já pede a renúncia do prazo recursal, porque o arrependimento ele é inerente ao próprio ser humano. E aí essa parte vai conversar lá com o advogado, nossa, que acordinho ruim que você fez, hein? Ele planta a semente do mal no cliente dele, aí o cliente dele arrepende. Então o macete é você já pegar e na audiência de conciliação, havendo acordo, já colocar a cláusula de renúncia. E aí, então, filho, só com uma ação rescisória, você vai ter que demonstrar um vício aí de uma nulidade pesadíssima para poder desconstituir essa sentença, senão não consegue, não. Esse é o macete. Joia?
Ok, obrigada. Moçada, então, ó, não havendo mais dúvidas, agradeço aí novamente a presença de todos vocês. Parabéns aí pela persistência. Isso aí faz parte. Não deixem aí, então, de assistir nossas aulas. Não me deixem abandonado, que eu fico triste. Joia? Gosto de ver a sala aí, pelo menos com um terço da sala, eu já me sinto mais satisfeito, beleza? E aí, então, só para caráter de conhecimento, essa aula de hoje já teve muito, vocês observaram um caráter muito mais de relembrar toda a parte de processo civil do que propriamente dita a gente passar uma peça, porque na atividade de hoje, essa semana nós não temos atividade, nós já fizemos semana passada, e na semana que vem, como nós temos mais peças de recurso, eu acho que fica mais tranquilo para vocês ter um pouco mais de base para as nossas próximas peças, tá? Chama a atenção para quem tem dúvida ainda de recurso, não deixar de ver aquela aula que nós demos no STFF, que lá nós explicamos os 3 recursos principais: embargo de declaração, agravo e apelação, inclusive com a estrutura de peça. Eu vi que teve pergunta, o pessoal perguntando a questão de se era em caixa alta, está tudo explicadinho lá. Então, havendo dúvida, inclusive na aula passada também estava como material de apoio aquele vídeo. Então, se ficou com dúvida ainda, depois não deixe de assistir. Vou mandar um vídeo para ficar lá na nossa página no vídeo. Vou colocar a foto lá da Unifacip lá para poder marcar vocês. Sabe que vocês são alunos aplicados, entendeu? Ó, que não, deixa eu só desligar esse trem aqui, senão fica... Pera aí, vamos lá. Pode até sorrir, gente. Aí que tá escuro, tem que sair de cima. Aí tampa minha cara, dificuldade. Tira um print da tela, prof. Print screen. Mas Opa, saí falando, né, para variar. Mas aí eu tenho que mandar por e-mail, dá muito trabalho, é muita tecnologia. Por aqui é mais fácil, ó. Fazer assim, pronto, aí ficou bom agora, ó. Filé. Moçada, então, ó, boa noite para todo mundo, boa semana para todos vocês. Se cuidem, hein, moçada? Se cuidem, hein? Até mais.